E a notícia da vez é que o deputado Felipe Barros causou a maior reviravolta na CPMI de 8 de janeiro e afirmou que quer convocar a Força Nacional para dar explicações. Vamos nos unir. Confira, comente e compartilhe. Agradeço a presença da Cabo Marcela. E, Marcela, eu já digo à senhora que a senhora já pode perceber que existe uma tentativa de culpabilizar exclusivamente a Polícia Militar do Distrito Federal por tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. E eu, pelo andar da carruagem, Laura, tenho a consciência de que a Polícia Militar também errou, mas não foi exclusivamente a Polícia Militar que errou. Mas tem algo que precisa ser dito, ou falado mais uma vez. Que aqueles que erraram na Polícia Militar do Distrito Federal, senhor presidente, foram premiados por esse governo. O erro da Polícia Militar talvez tenha sido colocar a tropa de sobreaviso e não de prontidão. Quem colocou a tropa de sobreaviso foi o coronel Fábio, então comandante, e o coronel Klepter. O coronel Klepter foi promovido pelo Capelli, interventor e braço direito do Dino. E o ex-comandante Fábio foi inocentado no relatório feito pelo Capelli e pelas mensagens que essa CPMI já recebeu. Houve um lobby, um embargo auricular do Saulo Cunha da ABIN com o diretor da Polícia Federal, Andrei, para que soltassem o Fábio. Então veja, os responsáveis pelos erros da Polícia Militar foram premiados por esse governo, Marcela. Mas como eu disse, a Polícia Militar não foi a única que errou. Eu queria que a gente colocasse a imagem que eu preparei. Cabo Marcela, eu vou reproduzir aqui algumas de suas falas desde o início dessa manhã. A partir das 11h30, a Patamo foi informada, então, que os manifestantes desceriam para a esplanada. Confere? Isso mesmo. A partir das 13h50, a Patamo, inclusive a senhora, chegou e se posicionou em frente ao Ministério da Justiça na via N1, ali onde está o quadrado amarelo, aproximadamente. Isso mesmo. A partir das 13h50. A senhora disse que se os manifestantes rompessem a barreira ali da Alameda das Bandeiras, a Patamo atuaria. Sim, o Patamo atuaria. Isso, o Patamo. Então, ali está, em laranja, a Alameda das Bandeiras, ali havia uma barreira. Se os manifestantes ultrapassassem aquela barreira, o Patamo, então, agiria. Sim, sim. É isso. Os manifestantes também romperam com tranquilidade aquela barreira da Alameda das Bandeiras. Sim, eles chegaram e passaram. A hora que vocês chegaram, vocês viram a presença da Força Nacional? Não, senhor. O fotógrafo Adriano Machado, que esteve aqui como testemunha, disse que ele chegou por volta das 15h20, estacionou o seu carro ali no estacionamento do Ministério da Justiça e naquele momento a tropa da Força Nacional já estava lá parada, feito uma estátua, sem agir. A senhora se lembra que horas que a Força Nacional se posicionou ali? Nesse local em específico, não. Eu sei da Força Nacional já bem após praticamente o término das agressões. Nós já estávamos na Praça dos Três Poderes, quando a Força Nacional, alguns homens, digamos que incorporaram a nossa linha de choque. Mais para o final da tarde, então? Sim, senhor. A senhora lembra que horário, mais ou menos? Não faço ideia de horário, mas ao término mesmo. É estranho, senhor presidente, porque desde o dia 7 de janeiro, nós temos a portaria 272 de 2023, feita pelo ministro Flávio Dino, que autoriza o uso da Força Nacional, desde o dia 7 de janeiro, relatora. E no artigo 1º da portaria, que autoriza o uso da Força Nacional, ele diz o seguinte: autoriza o emprego da Força Nacional para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União. Eu pergunto, Cabo Marcela, senhora, o Congresso Nacional é patrimônio público localizado entre a rodoviária e a Praça dos Três Poderes? Sim. O Palácio do Planalto também? Sim. O Supremo Tribunal Federal é patrimônio público localizado entre a rodoviária e a Praça dos Três Poderes? Também. Que horas que a Força Nacional passou a agir? Praticamente ao término das agressões.
Ou seja, final da tarde, depois que todo o vandalismo já tinha ocorrido. Já tinha passado, quando nós estávamos praticamente já retomando, controlando a esplanada. Senhor presidente, é urgente que nós tragamos para cá a Força Nacional. Nós não podemos responsabilizar exclusivamente a Polícia Militar. Todas as forças de segurança tiveram os seus erros. E a Força Nacional tem sido blindada aqui. Depois do depoimento de hoje da Cabo Marcela, fica claro que houve uma omissão da Força Nacional. Nós tínhamos uma portaria autorizando o uso da Força Nacional. Isso não foi feito. Aliás, um dos documentos que essa comissão recebeu, o atual representante da Força Nacional, chefe da Força Nacional, ele diz que sempre esteve à disposição da Polícia Militar durante todo o dia 8. Essa informação procede, Cabo? Eu posso dizer para o senhor o momento que eles atuaram junto conosco. Que foi final da tarde? Sim, sim. Aproximadamente 15 horas e 30 minutos, o Patamo foi à cúpula do Congresso Nacional. A senhora disse que tinha aproximadamente, é difícil mensurar, mas que tinha aproximadamente 300 pessoas, mais umas 20 muito agressivas. E que essas 20 pessoas muito agressivas não foram identificadas nem presos. Não, senhor. Eu não fui chamada para identificar nenhum. A senhora entrou na Polícia Militar do Distrito Federal em 2019. 2019. Portanto, participou, ou pelo menos acompanhou as últimas manifestações que tivemos na Esplanada dos Ministérios nos últimos 4 anos, 7 de setembro, de outras manifestações. Eu estava presente no 7 de setembro. A senhora, nessas outras manifestações, já tinha visto ou presenciado pessoas agressivas, como essas 20 pessoas que a senhora relatou? Não, até então era pacífico. Tá. A senhora teve ciência da participação de facções criminosas no ato do dia 8 de janeiro? Não. Como o PCC e etc., como foi relatado pela imprensa nesse último final de semana? Não, senhor. Mas nas últimas manifestações que a senhora se fez presente, esse nível de violência, a senhora não pode constatar? Ele não existia. Não existia? Não tinha. Tá. Senhor presidente, foi de suma importância o depoimento da Cabo Marcela. Comprova que houve uma omissão da Força Nacional e que nós precisamos trazer a Força Nacional para cá. Digo mais, não só, Laura, uma omissão da Força Nacional, mas uma omissão do ministro Flávio Dino, que tinha autorizado desde o dia 7 de janeiro a utilização da Força Nacional. Isso não se fez presente. A Força Nacional só foi agir no final da tarde. Repito aqui, quem errou da Polícia Militar foi promovido por esse governo. Os erros da Polícia Militar foram premiados por esse governo. E agora querem jogar toda a culpa para cima da Polícia Militar do Distrito Federal. Isso a gente não pode isso a gente não pode permitir. Agora, nesses últimos 2 minutos que me restam, eu gostaria de colocar essa apresentação que minha equipe preparou, tentar explorar isso o mais rápido possível. Nós tivemos aqui a conversa entre o general G. Dias e o seu filho Gabriel Dias. E nessa conversa eles relatam um encontro com o senhor Erlando, que supostamente é o chefe de gabinete da nobre relatora, a senhora Elisiane Gama. Esse encontro, pela conversa, pode passar o slide, foi no dia 29 de agosto, 2 dias antes do general ser ouvido na CPMI. O Erlando é nomeado no gabinete da senadora Elisiane Gama e foi nomeado em 2019. Pode passar. Nesse mesmo dia em que houve esse encontro, o coronel Titã, que chama o G. Dias de tio, portanto não se sabe se é sobrinho ou se chama tio de forma carinhosa, encaminha um documento ao general G. Dias contendo perguntas e respostas a serem feitas durante a oitiva. Pode passar. Sério? E esse documento que o coronel Titã encaminha para o G. Dias e depois o coronel G. Dias encaminha esse documento para o seu advogado, doutor André Calegari, que contém perguntas e respostas, são basicamente as mesmas perguntas feitas pela senadora Elisiane Gama no depoimento do general G. Dias. De um lado, nós temos o documento compartilhado e de outro lado, a pergunta feita pela relatora no depoimento do general G. Dias. Pode passar. Mais uma pergunta que consta no documento e que é a mesma pergunta feita pela relatora na CPMI. Pode passar. Mais uma pergunta que foi compartilhado nesse documento
pelo coronel Titã ao general G. Dias, que por sua vez compartilha ao doutor André Calegari, no mesmo dia em que o chefe de gabinete da senadora Elisiane Gama encontrou com o general G. Dias, e as perguntas são idênticas, são as mesmas. Então, senhor presidente, é claro que aqui não se aplica as normas de impedimento e suspeição, mas politicamente falando, nós temos que ter a consciência de que o relatório da senadora Elisiane Gama está eivado de uma grave suspeição, está eivado de um vício que não se pode ser sanado. Ela, como relatora, não poderia se encontrar às escondidas, através de seu chefe de gabinete, com um depoente que estava aqui como testemunha ou como investigado. Qualquer outro de nós poderíamos. O senhor presidente, o senhor fez a sua fala, mas o senhor poderia se encontrar, o senhor é presidente da comissão. Qualquer outro membro dessa comissão também poderia. Agora, ela, como relatora, macula o trabalho dessa CPMI. Agora que você assistiu ao vídeo, qual a sua opinião sobre o assunto? Comente porque sua participação é muito importante. Aproveite para deixar o like e se inscrever no canal para não perder as novas notícias. Obrigado por assistir e até a próxima.